Seja muito bem-vindo. Na nossa vida, nós podemos dedicar ela na oração, na humildade, no nosso trabalho digno, mas também podemos escolher o caminho do mal. O caminho do afastamento de Deus, que nos aparta do amor e viver aquele pecado, porque o pecado é uma desobediência a Deus. E escolher o mal, às vezes a gente pode pensar que realizar as coisas, os prazeres deste mundo, achando que estamos fazendo o bem porque estamos dando como prioridade as nossas vontades e não a vontade de Deus, podemos cair no pecado e no afastamento de Deus. A nossa mentalidade, a nossa vida, ela tem uma inclinação para fazer o mal, para ceder às coisas que não são de Deus. E para nós estar com Cristo, realizar a vontade de Deus, obedecer ao Senhor e viver com Ele, aquele que é o nosso amigo, nós precisamos se voltar para Ele, sabendo que é um caminho de cruz, porque o Senhor mesmo fala: tome sua cruz e siga-me. Então, as pessoas que vivem podemos dizer, uma alegria que não é, parece ser, mas não é. Neste mundo, longe do Senhor, às vezes a pessoa está crescendo, prosperando, mas a gente não sabe o jeito que ela está crescendo. Pode estar crescendo na corrupção, no enganar os irmãos, e muitas vezes pode até estar crescendo trabalhando. Só que o que acontece, essa pessoa tem uma vida só de trabalho, sem a presença de Deus. E os resultados de um trabalho, eles dão, mesmo que a pessoa engane os outros no seu trabalho, montando às vezes uma empresa e enganando até pessoas. Mas, meus irmãos, o que nós precisamos entender é que nós não fomos criados por Deus para viver uma vida aqui na terra de conforto e nem de conformidade com as coisas deste mundo, mas sim dedicando a nossa vida, carregando a nossa cruz e seguindo Jesus, sabendo que nós vamos ter tribulações por causa de Jesus, nós vamos ter perseguições, nós vamos viver com menos amigos ao redor de nós, porque foi assim com Jesus, foi assim com os apóstolos. Mataram Jesus, mataram uma grande parte dos apóstolos, sobrando somente João, morrendo de velhice, idoso. Então, meus irmãos, assumir a vida de Jesus, imitando aqui na terra, é uma vida de cruz. Mas quando vem uma tentação interna nossa, uma impaciência, uma tristeza que pode nos levar a uma depressão, vamos recorrer imediatamente à oração, porque a oração, ela é um diálogo com Deus, um ouvir a Deus e um falar com Deus. Ouvir a Deus na sua palavra e falar com Deus o que está no nosso coração, contar para Ele, para que o Senhor tire aquela impaciência, aquela tristeza, ou se você está na depressão, que Deus te liberte desta opressão que você está vivendo. E Deus, que ouve a cada um de nós, mais ainda, se nós estivermos próximos dele, vivendo uma caminhada com Deus, Deus vai nos libertar e Deus vai nos ajudar. Mas é preciso nós sabermos que há um caminho de salvação, que é Jesus e que precisa ser tomado à cruz. Mas também é um caminho de perdição, o caminho largo. Vamos escolher o caminho estreito. E é somente um tempo aqui na terra, é uma passagem. E depois nós recebemos a glória de Deus, a glória do Senhor. Hoje nós vamos meditar a palavra de Deus que está em Marcos capítulo 4, no versículo de 26 a 34, que diz assim: dizia também, o reino de Deus
é como um homem que lança a semente à terra. Dorme, levanta-se de noite e de dia, e a semente brota e cresce, sem ele perceber. Pois a terra por si mesma produz primeiro a planta, depois a espiga e por último o grão abundante na espiga. Quando o fruto amadurece, ele mete-lhe a foice, porque é chegado a colheita. Dizia ele: a quem comparemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como o grão de mostarda que, quando é semeado, é a menor de todas as sementes. Mas depois de semeado, cresce, torna-se maior de todas as hortaliças, e estende de tal modo os seus ramos que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Ora, era por meio de numerosas parábolas desse gênero que ele lhes anunciava a palavra, conforme eram capazes de compreender. E não lhes falava a não ser em parábolas, a sós, porém, explicava tudo a seus discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui o Senhor conta de semear. O semeador é Jesus, que semeia a sua palavra. Aqui quando coloca a terra, quem é a terra? A terra é o nosso coração. O semeador lança a sua semente ao nosso coração, a sua palavra. E essa palavra, se o nosso coração acolhe essa palavra, deixa a semente cair no nosso coração, na nossa terra, essa semente ela vai começar a germinar, ela vai se tornar uma árvore, e depois vai ter a espiga e daí os frutos, assim diz a palavra. Então há um processo nesta palavra de construção dentro do nosso ser, dentro da nossa alma, dentro do nosso coração. Quando nós acolhemos a palavra de Deus, então devagarzinho vai começar a germinar, até se tornar uma planta grandiosa. Então é o reino de Deus semeado em nós. O reino de Deus, ele cresce em nós. Primeiro pouquinho, quando nós vemos uma pregação, e naquele momento, naquela pregação, quando lemos a palavra de Deus, numa oração, em uma graça atual de Deus, naquele momento nós acolhemos a palavra de Deus e nos convertemos. É assim que acontece com a vida de um convertido. Antes nós vivíamos sem oração, sem Deus, sem leitura da Bíblia. De repente alguém pregou uma palavra para nós e daquele momento você aceita aquela lá e se converte. Mudou de vida. Agora, a partir de agora, é antes de Cristo e depois de Cristo. Muitas pessoas não estão convertidas neste mundo. Nós podemos ver pelas suas atitudes que não são convertidas. Ainda não receberam aquela semente para germinar no coração. O coração não é terra. É como se fosse uma pedra. A palavra de Deus, a semente não consegue ser semeada naquela terra, porque não é terra, é pedra. Agora, um coração que aceita a palavra de Deus, a semente, ela vai ser semeada. Então agora vai ser um processo de conversão, devagarzinho. As pessoas vão julgar porque a pessoa fazia coisas erradas e agora mudou? Vão. A diferença é que agora nós estamos com uma graça de Deus, a graça atual, o Espírito Santo agindo em nós poderosamente. Então aquela semente no nosso coração, ela vai começar a nos incitar, nos cutucar ao quê? A buscar a verdade, a buscar Deus, a buscar Jesus. E você vai começar a querer orar, a querer ler a palavra de Deus, a querer ir mais na igreja. Alguma coisa aconteceu, sim, você acolheu a semente. Agora o que acontece? Vai começar a germinar, a árvore vai começar a crescer, até o ponto de dar as espigas, como diz aqui. O que é a espiga? A espiga ainda não tem frutos, então você está crescendo, você está estudando, você está orando, você está melhorando a sua intimidade com Deus, para você chegar a dar frutos. Quando se nasce a espiga, é sinal que você agora já está começando a ser um missionário, um enviado do Senhor,
para que também as pessoas tenham essa experiência que você teve com Jesus. E quando começa a dar frutos, agora a palavra de Deus já deu fruto em você, e você também, pelo teu conhecimento, começará a dar frutos para o Senhor Jesus. Pessoas que vão se converter através do testemunho, a experiência que você teve com Jesus. O teu testemunho vai trazer muitas pessoas para o Senhor. Como você teve aquela semente lançada no seu coração, agora você vai lançar essa semente, você vai ser um canal da graça, um canal de semear a palavra de Deus no coração das pessoas, tirar aquele coração de pedra e ali sim se construir, através de uma graça de Deus, um coração de terra nos irmãos, onde é semeada a palavra através de você no coração dessas pessoas. E as pessoas vão acolher e vão sim crescer como uma árvore, criar sim a espiga e dar muitos frutos. Essa é a palavra que nos dá conforto quando nós acolhemos a Deus no nosso coração. Também o Senhor fala de a menor das sementes. A menor das sementes, a semente de mostarda, sendo lançada num coração, ela se torna a maior árvore, ao ponto das hortaliças, a maior árvore das hortaliças, ao ponto de ela fazer com que a sombra dela faça com que os pássaros venham e fiquem à sombra desta árvore. Por quê? Semeada a palavra de Deus ela é maior do que tudo. Não existe filosofia maior do que o conhecimento de Deus, da doutrina do Senhor, daquilo que é a palavra da verdade. É a maior de todas. E lançada como pequenininha no seu coração. Você pode ter no teu coração vários estudos deste mundo. Nada vai ser maior do que a palavra de Deus. Semeada a semente lá dentro no seu coração, aonde muitas árvores de conhecimento já estão no seu coração. Ela vai ser maior do que todos esses conhecimentos, porque a palavra de Deus é maior do que tudo. Então, acolher e fazer germinar esta palavra de Deus em nós, vai fazer com que nós sejamos homens gratos a Deus, pessoas mansas e humildes, para acolher o irmão e amar a Deus sobre todas as coisas. É isto que a palavra de Deus faz em nós. E é interessante, para nós encerrarmos esta nossa meditação, no versículo 34, nós vemos, Jesus, ele não lhes falava, a não ser em parábolas, e a sós, porém, explicava tudo a seus discípulos. Então, era como explicar para os judeus, por comparações, o reino de Deus. E a sós com os seus discípulos, os mais próximos do Senhor, ele explicava. Se você, meu irmão, quer entender a palavra de Deus, quer buscar a Deus e quer crescer na graça dele, se você quer ir para o céu e ter um up na sua vida de conhecimento da palavra, você precisa ser íntimo do Senhor. Porque olha aqui, a sós com seus discípulos ele explicava tudo. Ele explicava as parábolas. Seja amigo de Jesus, para ele explicar as coisas do céu. Você vai começar a entender a palavra de Deus quando você for íntimo, amigo de Jesus. Não somente buscar quando você precisa, buscar o Senhor todos os dias, porque nós precisamos de Jesus e porque nós amamos Jesus. Não estamos vindo a Jesus pelo temor e pelo medo, estamos vindo ao Senhor porque nós amamos Jesus, e até porque Ele nos amou por primeiro. Nós queremos dar uma resposta a Ele, queremos amar Ele, nos aproximando do Senhor, e ser sim, discípulo, e se Deus permitir, apóstolo, enviado do Senhor, para levar a sua palavra a tantos corações que estão precisando. Deus te abençoe.